As ações que podem bater a renda fixa pagando um dividendo acima da taxa Selic. Ontem nós tivemos o anúncio do Copom aumentando a taxa Selic para 6,25% ao ano, um aumento já esperado pelo mercado. E agora, né? Será que ainda tem ações que valem a pena para investir? Será que a renda fixa ficou mais atrativa, ficou mais interessante do que a renda variável? Vão vender as ações e partir de vez para a renda fixa? Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar aqui algumas ações, que são boas pagadoras de dividendos. Vamos falar aqui alguns setores, que podem pagar um dividendo acima da nova taxa Selic. Inclusive alguma dessas ações vão se beneficiar com esse aumento da Selic. Então é importante a gente ficar de olho nisso, porque o aumento da Selic não é ruim. Inclusive, como eu disse, tem ações que vão se beneficiar com esse aumento. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no meu canal, dá um like nesse vídeo e ative as notificações. Bom, mas então, eu estava olhando hoje cedo, antes de começar a gravar esse vídeo, tem várias ações que até a data de hoje, com base na cotação de hoje, entregaram um percentual em dividendos superior ou equivalente à atual taxa Selic. Então, por exemplo, tivemos ações aqui como CSN Mineração, que até a data de hoje, com base na cotação atual, pagou aí cerca de 6% em dividendos. Banco do Brasil, 6,8%. Engie Brasil, 6,7%. Bradesco, em torno de 6%. Taesa, 12%. Banco Santander, 6,5%. Copel, mais de 13%, Uzi Minas, em torno de 7%, CESP, 10%, Transmissão Paulista, Iven, 8%, Cyrela, 13%, MRV, mais de 6%, Banrisul, 8,4%, Qualicorp, 11,12%, Vivo, 7%, Vale, 18%, Camil, 6,6%, Copasa, mais de 17%, BR Distribuidora, mais de 9%. Bom, então a gente viu aí, diversos setores, várias empresas que compõem aí os principais setores da nossa economia. Só que aqui nós temos um grande problema, tá? Qual que é esse problema? É que isso aí já foi, isso aí é passado. Como eu disse para vocês, essas empresas pagaram um percentual equivalente à taxa Selic de hoje ou superior. Porém, isso aí é uma relação dos últimos 12 meses com base na cotação atual, como eu disse para vocês no início do vídeo. Ou seja, é passado. Então a pergunta aqui é a seguinte: quais são os setores e quais são as ações, as empresas que podem entregar um dividendo acima da Selic? Eu particularmente vejo 4 segmentos, vejo com bons olhos aí esses 4 segmentos que eu vou citar para vocês daqui para frente. São segmentos que eu acredito que devem manter um dividendo acima da taxa Selic. Lembrando que não é nenhuma recomendação, é apenas a minha opinião, é o que eu acho aí desses setores. E a gente vai falar um pouquinho deles a partir de agora. O primeiro deles são as transmissoras. As transmissoras de energia sempre foram boas pagadoras de dividendos. E a tese aqui é bastante simples. São empresas que trabalham com contratos longos. Esses contratos são corrigidos pela inflação, ou seja, são empresas geradoras de caixa e têm essa previsibilidade de receita. Então, de certa forma, essa duração longa em relação a contratos e essa previsibilidade de receita, ela meio que garante aí uma segurança a mais para o investidor. E uma vez que o setor, que as empresas geram caixa, elas podem distribuir bons dividendos. E nesse mercado de transmissão, nós temos boas empresas, a gente pode citar aí pelo menos 2 que são referência quando a gente fala em transmissoras de energia, que é o caso da Taesa e da Transmissão Paulista. São 2 exemplos aí de empresas que sempre foram boas pagadoras de dividendos, são empresas que têm bons fundamentos e por consequência delas terem um perfil mais seguro, e gerador de caixa, elas podem sim manter uma taxa de dividendos superior à atual taxa Selic, que
que está em 6,25%. Bom, e o segundo setor que eu vejo com grande potencial aí de voltar a pagar bons dividendos é o setor financeiro, em específico os bancos. Os bancos eles são impactados positivamente, né, diretamente aí com o aumento da taxa Selic, porque isso aumenta as receitas com os juros que são cobrados dos clientes dessas empresas, dos clientes desses bancos. É o que o mercado chama de spread bancário. Então a tese aqui qual é? Se os bancos continuarem aumentando, continuarem crescendo as suas carteiras de crédito, que são a sua principal fonte de receita, eles podem então ter lucros ainda maiores e a consequência disso para o investidor são dividendos melhores. E nesse segmento nós temos empresas, nós temos bancos bastante estratégicos no mercado, como por exemplo o Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, e aí entra também a Itaúsa, e também o Banco Banrisul, que tem aí um bom histórico de pagamento de dividendos. E só aproveitando aqui que a gente está falando de boas empresas posicionadas em setores estratégicos, a Levante divulgou um relatório gratuito onde ela disponibilizou 3 ações recomendadas, tá? Eu vou deixar esse relatório na descrição, é gratuito, tem 3 empresas, 2 delas aí com grande potencial de valorização e uma delas pagando bons dividendos, tá? É recomendação de compra deles, liberada ao mercado, é de graça, tá na descrição aí para vocês darem uma conferida, darem uma estudada, porque a Bolsa de Valores está bastante descontada, tem muita empresa aí que caiu muito por causa dessas questões pontuais, né, que vieram especificamente lá da China, né, mas que já estão se resolvendo e talvez esse é o momento de investir aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira pode estar oferecendo oportunidade. Dá uma checada no link aí na descrição, depois me conta aí se vocês já investem nessas empresas. Bom, e o terceiro setor que tem potencial para pagar dividendos é mais um setor que, assim como os bancos, também é diretamente beneficiado aí com a alta da taxa Selic. Eu estou falando aqui do setor de seguros. As seguradoras, né, são conhecidas, aí, tem uma característica de terem bastante caixa, né? E com o aumento da taxa Selic, essas empresas vão conseguir potencializar ainda mais os seus ganhos, porque elas investem principalmente, né, os seus recursos na renda fixa. Com isso, as suas aplicações financeiras vão rentabilizar mais. Eu vejo como positivo o cenário para as seguradoras daqui para frente. A tendência é que elas possam melhorar, porque até onde a gente viu, pelo menos no trimestre passado, as seguradoras foram muito afetadas aí pela sinistralidade da Covid, que impactou diretamente aí no resultado dessas empresas. E eu acredito que daqui para frente isso deve começar a ficar para trás. A tendência é que a pandemia comece a cessar um pouco, consequentemente a sinistralidade das seguradoras deve cair consideravelmente aí nos próximos trimestres, e aí as despesas, né, que vinham corroendo o resultado dessas empresas deve também diminuir. Isso então pode potencializar os rendimentos de caixa dessas empresas e, consequentemente, se elas potencializam o caixa, elas vão poder ter condições de pagar melhores dividendos para os acionistas. E nesse setor nós temos boas empresas, como por exemplo BB Seguridade, Sul América, Porto Seguro, Caixa Seguridade. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, mas eu queria que você comentasse aqui abaixo para mim quais empresas, quais ações que você tem na sua carteira que vão se beneficiar com o aumento da taxa Selic. Você tem alguma empresa aí que está pagando para você um dividendo acima da Selic atual? Bom, e o quarto setor que eu acredito, que eu vejo que tem potencial de manter um dividendo acima da taxa Selic, são as ações relacionadas ao minério de ferro. Mas por que essas empresas relacionadas ao minério de ferro, por que elas podem pagar um dividendo acima da taxa Selic? Bom, se você é investidor de dividendos, você deve saber que uma das principais características de uma empresa boa pagadora de dividendos é a geração de caixa, certo? E o que a gente viu nesse setor em 2020, por exemplo, e no comecinho de 2021? A gente viu essas empresas relacionadas ao minério de ferro, as siderúrgicas,
elas geraram muito caixa, elas lucraram muito, né, com o crescimento que a gente viu lá na China, né? Isso impulsionou de forma exponencial aí essas empresas. Então as empresas seguem capitalizadas e é muito provável que mesmo com essa retração nos preços do minério de ferro, essas empresas elas têm potencial para continuar gerando caixa. Muito possivelmente as coisas lá na China vão se normalizar, os preços do minério de ferro vão se estabilizar em algum momento, a China não deve parar de crescer e caso isso ocorra, né, o cenário está totalmente favorável para que essas empresas continuem mantendo bons lucros, gerando caixa, como eu disse, e tendo condições de manter ou de pagar um dividendo acima da atual taxa Selic. E dentro desse setor de minério de ferro nós temos boas empresas, como por exemplo a Vale, que pagou um bom dividendo. Temos também a CSN Mineração e até mesmo as empresas siderúrgicas, né? Como por exemplo Gerdau, Usiminas e CSN. Bom, então como a gente viu aí, a Bolsa Brasileira tem boas empresas. Eu acredito que esses 4 setores têm totais condições de manter um bom percentual de pagamento de dividendos daqui para frente. Porém, a pergunta que não quer calar, né? Com o aumento da taxa Selic, será que a renda variável, será que a Bolsa de Valores ficou menos atrativa? Faz sentido sair da renda variável e migrar para a renda fixa? Bom, eu acho o seguinte, né, que o investidor, principalmente o investidor iniciante, ele tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, né, precisa entender essa questão do aumento da taxa Selic. Ou seja, esse aumento é o quê? É uma tentativa do governo de conter a inflação, né? A inflação é um problema, o mercado teme a inflação descontrolada. E qual que é a expectativa então com esse aumento da taxa Selic? O que o governo está querendo com isso? Basicamente ele quer reduzir o consumo e com isso, menos consumo, a tendência é que os preços caiam. É isso que o governo quer, ele quer pressionar os preços para baixo e consequentemente a inflação cai. Na teoria é dessa forma que funciona, é isso que se espera na tentativa aí de conter a inflação e elevar a taxa Selic. E por que eu falo teoricamente? Simplesmente porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas fato é que a partir do momento que a inflação estiver sob controle, o poder de compra da população consequentemente vai ficar mais justo e a economia vai seguir o seu crescimento, porque se a economia vai bem, se a economia vai seguindo de forma sustentável, isso continua sendo favorável para a Bolsa de Valores. Ou seja, não faz o menor sentido você sair da renda variável e migrar todo o seu investimento para a renda fixa. A renda fixa ela tem que fazer parte de uma carteira. E a renda variável ela segue oferecendo oportunidades, a Bolsa de Valores segue com boas empresas e nesse ponto aqui, independente da taxa Selic estar a 6% ou estar a 8%, que é a meta do governo até o final do ano, independente da Selic, o que importa no final das contas é a economia estar controlada, seguindo de forma sustentável e dessa forma todos os investimentos se complementam. E você precisa fazer a melhor escolha de acordo com o seu perfil de investidor. Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso. É mais ou menos isso aí que eu queria comentar com vocês aí após essa alta da taxa Selic. Os investimentos ainda seguem atrativos, na minha opinião, seja renda fixa, seja renda variável. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal com mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.